Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um conteúdo aqui do Café com Teologia. E esta é a nossa coluna semanal para fazermos uma reflexão breve sobre um dos textos da Bíblia. Nesse caso de hoje, mais especificamente, um dos textos do Evangelho e do Evangelho de Lucas. Lucas é um evangelho interessantíssimo. É claro que todos os evangelhos são interessantes, têm o seu valor, nós devemos mergulhar na leitura e na compreensão dos evangelhos, porque se nós somos cristãos e cristãs, independente de qual tradição seguimos, os evangelhos são os textos mais essenciais para a nossa fé, para os nossos estudos e para a nossa reflexão. Reflexão essa que tem que obrigatoriamente gerar uma vivência real, uma vivência concreta, uma vivência que se dá não só dentro da igreja, mas que se dá na vida, dentro de casa, no trabalho, na escola, entre os amigos, a sós, diante das pessoas, seja onde for, é um conteúdo do mestre que nós dizemos seguir, e se assim for de fato verdade, esse conteúdo deve se estender para a nossa vida no dia a dia e para as nossas relações com Deus, com o próximo, com o mundo em que nós estamos inseridos. E eu queria chamar a sua atenção para a gente fazer a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11 até o versículo 17. E esse texto nos dá a condição de pensarmos em quando o mal nos atinge. E o texto, Lucas 7, do 11 até o 17, diz: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Bom, essa passagem é bem interessante, né? E é contada unicamente por Lucas. E outra coisa única dessa passagem é a cidade de Naim, que na verdade era um vilarejo, uma cidade absolutamente inexpressiva, que é a única história em que ela é citada, e que Jesus estava passando por um determinado lugar, e nesse lugar ele passa na entrada desse vilarejo, na entrada dessa cidade, e ele encontra, na hora exata, no dia exato, uma mulher que estava vivendo a maior desgraça que uma mulher poderia viver naquela época. É interessante que a gente poderia, de alguma maneira simbólica, pensar numa passagem de Jesus por ali apenas para se encontrar com aquela mulher. Embora Deus não esteja à nossa disposição, embora Deus não seja um serviçal do ser humano, mas pela ótica de Jesus nós podemos afirmar que Deus se importa com o ser humano, que Deus se importa comigo, que Deus se importa com você, que Deus nos ama. E que Deus se importa principalmente com aqueles e aquelas que sofrem e com as pessoas que não têm ninguém para se importar com elas, como era o caso dessa mulher, que não só foi atingida pelo mal, mas foi atingida pelo pior dos males que uma mulher viúva podia viver naquele cenário, que era a perda de um único filho homem. É claro que em qualquer situação, em qualquer cultura, em qualquer época,
uma mulher que perde o seu filho, sendo ela viúva ou não, sendo esse filho único ou não, está sofrendo uma desgraça, um sofrimento enorme, está vivendo uma dor insuportável, né? E essa dor fica ainda maior quando nós pensamos que naquela época, naquele cenário, uma mulher viúva que perde o seu filho único está condenada à mendicância pelo resto dos seus dias. Está condenada a uma vida marcada pela indignidade, pela exclusão durante todos os dias que lhe restam pela frente. Porque você sabe que naquela época a mulher não podia trabalhar, a mulher não tinha autonomia, a mulher não tinha direitos, a mulher sequer era considerada uma cidadã. E a mulher era sustentada pelo marido, e quando o marido faltava e a expectativa de vida do homem era menor do que a da mulher, ela deveria ser sustentada pelo filho homem que ela tivesse. E quando ela perdia, inclusive, o único filho homem que ela possuía, significava que ela não seria sustentada por ninguém. E ela não tinha economias, porque era uma mulher pobre, de uma família que lutava diariamente para garantir alguma sobrevivência diária, né? E essa mulher não tinha nenhuma perspectiva de futuro, e soma-se a isso a dor e a tristeza que ela já está enfrentando naquele momento por ter perdido seu filho único. Seguia-se um funeral com várias pessoas próximas àquela mulher e próximas ao cortejo fúnebre que levava o filho único daquela mulher. E quando Jesus vê aquela cena, Jesus diz para a mulher a seguinte frase: não chores. Olha, cá entre nós, né? Se é qualquer outra pessoa dizendo para uma mãe enlutada, não chores, nós poderíamos considerar essa pessoa alienada, insensível, indiferente e uma pessoa que não tem a menor consideração pela dor que um ser humano pode sofrer. E é óbvio que se é hoje em dia, num velório, e uma pessoa, seja ela qual for, fala para uma esposa enlutada, para um marido enlutado, para um filho enlutado, para uma mãe enlutada, não chores, essa pessoa deve ser retirada desse local imediatamente, porque ela não tem a menor misericórdia e compaixão para com a pessoa que sofre. E Jesus só diz isso porque ele é o autor da vida e porque essa passagem representará um ensinamento diferenciado do que Jesus fará naquele dia. Jesus toca o esquife, que era como se fosse a mesa onde o caixão era levado, né, para a cultura nossa, contemporânea. E essa ação de Jesus é uma ação bastante revolucionária. Essa é a palavra. Jesus não apenas é misericordioso, se compadece, se solidariza com aquela mulher, mas ele faz uma atitude revolucionária. É a misericórdia sendo exercida de uma maneira radical. Quando Jesus toca no esquife e para o velório, certamente aquelas pessoas olham surpresas para Jesus. Porque ao tocar no esquife, Jesus se torna totalmente imundo diante das leis cerimoniais e litúrgicas daquela época, porque era terminantemente proibido tocar no morto. Só quem tocava, inevitavelmente, eram as pessoas mais próximas, e essas tinham que se afastar durante um tempo até serem consideradas purificadas novamente. Jesus, que não tinha nada a ver com aquela morte, com aquela família, com aquele ofício fúnebre, ele toca no esquife e ele se torna impuro aos olhos da religião, aos olhos das autoridades religiosas e das leis cerimoniais vigentes naquele contexto e, teoricamente, sem ter nada a ver com aquilo.
Jesus faz isso porque ele se compadece daquela mulher, porque ele não quer que o sofrimento daquela mulher se prolongue. Ele não quer que aquele cortejo fúnebre que dilacera aquela mulher continue por mais um minuto que seja. E ele, para tudo, se torna impuro para a religião, mas a grande verdade é que Jesus não está nem aí para a religião, Jesus não está nem aí para as igrejas e as suas cerimônias religiosas, Jesus não está nem aí para as leis morais que regem essas instituições religiosas. O que importa para Jesus é o sofrimento humano. O que importa para Jesus é o ser humano e a sua vida real e a sua vida concreta. E ao fazer isso, Jesus se torna impuro por amor àquela mulher. E ele simplesmente manda o jovem se levantar, o jovem se assenta, começa a falar, se volta à vida e ele o entrega novamente à sua mãe. É claro que o impacto sentimental que essa história tem, você pode ter uma ideia, né? Uma mãe que recupera o seu filho com vida e com saúde. Mas, além disso, essa mulher recobra a sua perspectiva de vida, o seu futuro, os seus dias que virão pela frente. E essa passagem ela é profundamente solidária e humanizadora. E é óbvio que os filhos de todas as mães não ressuscitarão. É claro que, diante de um velório, a vida não vai voltar a se manifestar na pessoa que está ali, naquele caixão, e que, infelizmente, muitas mães passam por essa dor, por esse sofrimento, muitos filhos passam por esse sofrimento, muitas pessoas, na verdade, todo ser humano em algum momento passará pela dor de perder alguém querido, de perder alguém amado, de ter que passar pelo cortejo fúnebre e o sepultamento de alguém amado. E é claro que, mesmo nesses momentos, Jesus se compadece da sua vida, Jesus está presente, Jesus é solidário, Jesus ameniza o sofrimento e Jesus estará ao seu lado por todos os dias que você tiver pela frente da sua caminhada. Esse texto nos ensina que Deus não é indiferente ao nosso sofrimento e que ele se compadece das necessidades que os seres humanos possuem. Um abraço para você, para sua família, uma boa semana. Deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e fica aqui também o meu convite para você acompanhar o conteúdo desse canal durante todos os dias dessa semana. Todo dia tem vídeo novo estreando por aqui e eu te vejo lá. Um abraço e até a próxima.